Eu não gosto de estar falando muito assim de paciente, né? Mas de uma maneira geral eu vou ter um perfil de paciente com TDAH de tudo. Gente, que nem o Ellen falou, com uma vida financeira super bem estabelecida, gente que conquistou muita coisa, que se percebe com TDAH, às vezes, muito mais em conta um sentimento de frustração do que necessariamente pela eficácia. E daí quando você vê essas pessoas estão querendo abraçar o mundo como um todo, né? Então, a avaliação do TDAH ela é muito difícil, cara. Ela não é fácil. Cara, mas essas doenças não, esses transtornos cognitivos, eles parecem que são modernos, assim, vamos dizer. Talvez se tu pegasse os mesmos indivíduos que têm um transtorno bipolar, um transtorno TDAH, e tu jogasse eles num ambiente mais primitivo, a palavra que tu não gosta, mas um ambiente menos desenvolvido. Tu pegasse pessoas que têm TDAH... Menos exigente cognitivamente. Isso. E tu jogasse eles, tipo, ó, pega tu que tem alguma parte do espectro bipolar, pega um TDAH, pega tal, e jogasse eles lá no tempo das cavernas. Talvez essas pessoas fossem normais. É que não ia ter disfunção, né, cara? Você não ia ter disfunção de comportamento. As disfunções cognitivas, as disfunções psiquiátricas, elas estão moduladas pelo período histórico que a gente está vivendo, pelas tecnologias que a gente tem, pelo sistema político. Podem surgir infinitas ainda pra frente. Vão surgir. Por exemplo, eu costumo dizer, você não vê com uma facilidade um sintoma conversivo hoje. Mas que é um sintoma conversivo era o que antigamente o Freud chamava de histéricas. Né? Que eram pessoas que deixaram de enxergar mesmo tendo total condições ou paralisaram um braço por questões psicogênicas. Certo? Você não vê mais isso. Mas isso numa determinada cultura, num determinado ambiente, num determinado recorte histórico, parece que foi importante. Porque chamou a atenção de vários profissionais de saúde na época, né? Dentre eles o próprio Freud. Né? Então, eu acho que existe uma modulação social das doenças mentais, né? Por outro lado, a gente também está muito mais atento e com muito mais recursos para lidar com elas. Para categorizar também. Para categorizar tudo. Escrever. Cara, e a gente está no limite dessa exigência cognitiva? Tipo, tem como piorar? Saber, cara. Tem como saber. Tem como saber. Mas eu acho que não, sei lá, tem como piorar. Piorar. É que é relativo assim, se tu vai piorar ou melhorar. Por exemplo, se você vê hoje, assim, isso é interessante falar para o público. Quando você vai ver a evolução das terapias e dos tratamentos em saúde mental, tinha até principalmente a década de 80, os diagnósticos eles eram separados em dois grandes grupos, que eram as psicoses e as neuroses. Na década de 80, acho que em 1980 mesmo veio o DSM-3, que é um manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, onde tem lá caracterizado como diagnosticar um paciente com TDAH, como diagnosticar um paciente com depressão, como diagnosticar não sei o quê. Se você for ver, hoje a gente está no DSM-5 e está saindo uma versão atual, revisada do DSM-5. Do DSM-3 para o DSM-5, aumentou consideravelmente o número de diagnósticos. Então tem diagnóstico que não existia no DSM-3, que hoje tem no DSM-5. Por exemplo... Síndrome das pernas inquietas. Transtorno por uso de jogos online. Não existia em 1980 porque não tinha jogos online, pô. Então não era um negócio que era prejudicial, que a gente tinha com problema. Pornografia, cara, é uma epidemia. Na clínica, cara, é uma epidemia. De 10, 4 são problemas com pornografia. Isso, impressionante. É uma epidemia. Impressionante. Epidemia. Faz papo de, tipo, ficar 5 vezes por dia. Se masturbar até sair sangue. Caralho, velho. E você vê, então, isso não existia antes. Por quê? Porque o ambiente não proporcionava esse tipo de estímulo. Agora, acendeu o acesso à pornografia, à indústria pornográfica. Na minha época, você tinha uma Playboy debaixo da cama que você usava a adolescência inteira. As páginas tudo coladas. Agora, o moleque de 7, 8 anos entra na internet e tem acesso à pornografia. E os bagulho, do ponto de vista de dopamina, é agressivo. Agressivo. Então, pensa assim, você entende? Conforme a sociedade foi se desenvolvendo, os sintomas começaram a surgir em maior espectro e, portanto, os cientistas tiveram que começar a categorizar. Então, essa pessoa aqui tem problemas de uso de jogos, essa pessoa aqui tem problema com pornografia, essa pessoa aqui tem problema não sei com o quê, os transtornos alimentares, etc. Por quê? Porque o ambiente mudou,
de certa forma, começou a causar disfunções nas pessoas e, de certa forma, a gente precisou categorizar essas disfunções dentro do manual. Agora pensa no metaverso. Não, aí eu acho que vai cagar a cabeça de todo Vai mundo. surgir umas 100 novas... Agora pensa só, olha que interessante. Ao mesmo tempo que os quadros diagnósticos foram se ampliando no ponto de vista de número, então você começou antes, tinha, sei lá, 2 transtornos depressivos, hoje tem 5, tem vários tipos de depressão. Antes tinha o bipolar tipo 1 e tipo 2, hoje tem vários, é um espectro bipolar. Antes o toque era dentro da ansiedade, hoje não é mais. Então a gente está tentando categorizar de várias formas as disfunções comportamentais. Junto com isso, os pesquisadores clínicos em psicologia começaram a desenvolver vários tipos de processos de psicoterapia que tentavam se encaixar melhor em cada quadro diagnóstico. Então você tem alguns tipos de psicoterapia, como a TCC clássica, a terapia cognitivo-comportamental clássica, que se enquadram muito bem para tratar pacientes com depressão, transtorno de ansiedade, etc. Tem umas terapias como, por exemplo, aceitação e compromisso, que é como se fosse uma vertente da TCC clássica, que chamam de terceira onda, que funciona muito bem para pacientes com dor crônica. Tem uma terapia chamada de comportamental dialética, que é também uma vertente da TCC clássica, que funciona muito bem para pacientes com transtorno de personalidade borderline. Terapia dos esquemas. Terapia dos esquemas para transtornos de personalidades em geral. Então, foram evoluindo também as estratégias de intervenção. Só que olha que interessante, cara. Se eu não me engano, em 2021, 2 grandes sujeitos que ajudaram a sustentar a existência dessas terapias de terceira onda, que a gente chama, que é o Hoffman e o Reis, publicaram um artigo sugerindo que, na realidade, o futuro da psicologia provavelmente vai ser tratar processos disfuncionais e não mais diagnóstico. Isso. Cara, até agora a psicologia estava se preocupando em tratar diagnóstico. E quem foi meu aluno vai lembrar isso. Porque eu sempre falo isso. Eu digo, cara, eu tenho até curso de psicopatologia, mas eu não dou diagnóstico. Porque eu não preciso dar o diagnóstico para saber o que eu tenho que tratar. Certo? Só trata o diagnóstico. Não, eu trato o comportamento.